No vídeo de hoje vamos comentar esta obra, Darkseid versus Galactus, o Devorador. O que acontece quando duas das maiores forças cósmicas dos quadrinhos se enfrentam? John Byrne nos apresenta um confronto épico entre Darkseid e Galactus, repleto de temas profundos e dilemas morais. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. E, antes de mais nada, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Voltamos a seguir a nossa vinheta. A história em quadrinhos Darkseid versus Galactus, o Devorador, foi publicada em 1995 nos Estados Unidos e por aqui em 1997 pela editora Abril. Desde então nunca foi republicada a partir dali. Nela temos roteiro e arte de John Byrne e cores de Rick Taylor. Não consta na edição quem fez a tradução, apenas o letreiramento que ficou a cargo de Lilian Mitsunaga. Há também uma dedicatória de John Byrne a Jack Kirby. Esta história é em memória de Jack, o Rei Kirby, que criou o próprio universo quando o nosso provou ser pequeno demais para contê-lo. E há também uma outra citação de agradecimento a Mark Galinos McFean, que um dia disse: aí Galactus tenta devorar Apocalipse. A história começa apresentando a rivalidade entre Nova Gênese e Apocalipse, dois mundos antagônicos que surgiram a partir da ruptura de um mundo anterior, governado por deuses que desencadearam um apocalipse, e este mundo foi rasgado, originando nesses dois planetas. Em Nova Gênese, Orion e Magtron são alertados sobre uma ameaça iminente, enquanto o Pai Celestial decide esconder o planeta a partir de uma mensagem da fonte. Em Apocalipse, Darkseid e seu conselheiro Desaad observam os movimentos em Nova Gênese e notam o desaparecimento do planeta. O surfista prateado chega logo depois a Apocalipse e sente uma força maligna, e nisso é atacado pelo exército de parademônios de Darkseid. Ele então, em perigo, envia um sinal cósmico até Galactus, que está com fome e precisa se alimentar. Galactus chega a Apocalipse e começa a montar a sua máquina para drenar a energia do planeta. Darkseid, que é o tirano de Apocalipse, determinado a proteger o seu mundo, cria construtos a partir das entranhas do planeta para atacar o invasor Galactus. O surfista prateado intervém, ajudando aí o seu mestre a continuar a sua empreitada. Enquanto isso, em Nova Gênese, Orion
questiona a inação do Pai Celestial, que vê a batalha entre esses dois seres como uma oportunidade de se livrar de uma vez por todas de Darkseid. Não concordando com o Pai Celestial, Orion vai até o Apocalipse e confronta o Surfista Prateado e é derrotado por este. Desaad, aproveitando a fraqueza do Surfista, ataca-o inserindo um capacete que recupera memórias há muito apagadas do Surfista Prateado. Ele então descobre que um dia se chamou Norrin Red e volta-se momentaneamente contra o seu mestre, Galactus. No entanto, Galactus revela que um dia isto iria acontecer. O surfista, entretanto, não está pronto para enfrentá-lo. Galactus, no fim das contas, tenta se alimentar de Apocalipse, mas percebe que o planeta é um planeta moribundo, sem vida. Confuso, Galactus questiona Darkseid por que este lutou tanto se não havia nada para ser tomado. O Senhor de Apocalipse revela que, assim como Galactus está preso ao seu propósito cósmico de destruição por conta dessa sua fome cósmica, ele próprio também está condenado a governar Apocalipse, sendo, portanto, o seu tirano. Galactus aceita essa verdade e parte em busca de outro mundo para consumir, deixando com isso Darkseid triunfante, mas com um plano maior em mente. A história que acompanhamos se trata aqui de um crossover entre DC e Marvel, que são as duas maiores editoras de quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. Crossover, para aqueles que não sabem o que é e são neófitos em quadrinhos, é o cruzamento de personagens entre editoras diferentes ou de realidades diferentes dentro de uma mesma editora. Não é uma prática comum entre elas, entre a Marvel e a DC. Embora nas décadas de 70 e 80 nós tivemos algumas incursões e principalmente nos anos 90. Esses crossovers entre Marvel e DC, de maneira oficial, temos confrontos do Superman e o Homem-Aranha, Batman e Hulk, Novos Titãs e X-Men, para citar os mais conhecidos. E, além destes, temos aí, em 1971, um crossover não oficial ou extraoficial entre as editoras, promovido pelos roteiristas, utilizando histórias em quadrinhos, sem que os seus chefes soubessem que estava acontecendo isso entre elas. Não podemos nos esquecer que em 2004 também tivemos o crossover entre Vingadores e Liga da Justiça. Esta história que vamos comentar já já é uma das melhores desses crossovers. Nem tudo se aproveita aí, nesta minha humilde opinião. Aguarde que, além desta, ainda teremos mais, mas vamos voltar à nossa análise. Esta história ela foi escrita e desenhada por John Byrne a partir da ideia de Mark Galinis McFean e chegou aqui em 1987 pela editora Abril, como já foi dito anteriormente. Não foi republicada porque as editoras
Marvel e DC entraram em desacordo. John Byrne é um dos maiores desenhistas de todos os tempos dentro do gênero de super-heróis. Ele trabalhou com X-Men, Vingadores, Capitão América, Hulk, Namor, dentro da Marvel, incluindo o Quarteto Fantástico. Inclusive, temos uma análise de uma história em quadrinhos do Quarteto na sua passagem. Também trabalhou com o Superman, entre outros personagens da DC. Nesta história, especificamente, nós vemos aí o encontro entre Darkseid, o grande vilão da DC Comics, e Galactus, que é a maior força da natureza da Marvel. Ambos os personagens foram criados por Jack Kirby. Neste primeiro momento, vamos trabalhar com um roteiro que apresenta questões que podem ser retiradas a partir dele e, após isso, nos deteremos sobre a arte, especificamente da história em quadrinhos. Quanto ao roteiro, John Byrne não inventa a roda, principalmente porque está trabalhando com propriedades intelectuais das duas maiores editoras dos Estados Unidos, além de fazer um trabalho de referência a Jack Kirby, sendo por isso muito respeitoso sobre esta sua obra. Inclusive, Byrne já foi apontado como o sucessor moral e espiritual de Jack Kirby na retratação das suas criações em que ele trabalhou, principalmente por conta da sua narrativa visual, que tem, querendo ou não, muita influência de Jack Kirby. Neste roteiro, Byrne condensou o que havia de mais concreto, tanto de Darkseid e a mitologia do Quarto Mundo, e Galactus e o Surfista Prateado. Um com uma fome cósmica e o outro com um peso moral de levar, no caso o Surfista Prateado, levar o seu mestre a se alimentar de mundos, muitos deles habitados, e, consequentemente, a sua destruição, incluindo aí bilhões de vidas após a refeição de Galactus. Como o protagonismo aqui nesta história em quadrinhos tende mais para os personagens da DC Comics, somos apresentados a origem tanto de Galactus e do Surfista Prateado, onde Byrne condensa as duas origens em poucas páginas. A Panini poderia voltar a publicar estas duas origens, no caso do Galactus e do Surfista Prateado, em um Marvel Essenciais. Enquanto, pelo lado dos personagens da DC Comics, essa origem, tanto do Quarto Mundo quanto de Darkseid, são menos explorados. Talvez por ser uma mitologia muito mais complexa e o artista / roteirista não ter tido aí um número suficiente de páginas para trabalhar esses conceitos. A história tem apenas 52 páginas. Entretanto, essa ausência de origem, principalmente de Darkseid, acrescenta ao leitor a dimensão da perversidade que o personagem tem para o universo DC, ou DC. Ele, querendo ou não, é o mal encarnado em toda a sua totalidade. Um ser que tem um senso moral que é apenas seu, sem paralelo, tanto no universo DC quanto no universo Marvel. Entretanto, a sua origem é aqui o menos importante. Aqui na história, embora faça um pouco de falta para quem não está acostumado com a leitura desses personagens, o que importa é
exatamente esse lado de Darkseid. Tanto Darkseid quanto Galactus, embora eles sejam muito semelhantes no quesito poder, Darkseid é o poder absoluto da dominação dos seres que estão sob seu jugo, enquanto Galactus é uma força da natureza, com uma imensa fome cósmica. E ele tem que se alimentar de planetas inteiros, de tempos em tempos. São, no fim das contas, dois destinos trágicos, mas por razões diferentes. Os dois são prisioneiros de suas próprias naturezas. Ambos são prisioneiros das suas essências que estão talhadas em pedra, o que nos lança uma questão a ser pensada e outras a partir da personalidade dos personagens. Podemos realmente escapar de nossas essências ou estamos condenados a cumpri-las? Podemos escapar de quem realmente somos? Comente aí o que você acha. Estou precisando de comentários nas minhas postagens. Essa fome cósmica e suas implicações, elas foram bem trabalhadas em uma história da Marvel, que está inclusive no encadernado Terra X, produzido por Alex Ross e Jim Krueger, e também durante a passagem de John Byrne pelo Quarteto Fantástico. Com relação à origem do Darkseid, ela foi melhor mostrada, inclusive por John Byrne, em sua passagem na revista Quarto Mundo de Jack Kirby. Ambas as obras poderiam ser publicadas pela Panini. Alô, Panini, publica, fazendo favor. Mas deixa eu voltar antes que nós nos percamos. Nesta HQ, temos algumas questões morais sendo postas a provas. Um dos temas centrais desta história é o livre-arbítrio. Os personagens como Surfista Prateado e Orion são confrontados com escolhas que vão transcender as suas vontades individuais. E, novamente, podemos questionar: será que temos controle sobre nossas ações diante de forças maiores ou estamos destinados a cumprir um papel pré-determinado? Por outro lado, também temos Orion, filho de Darkseid, que luta entre a sua herança sombria e seu dever para com Nova Gênese. O Surfista Prateado, privado das suas memórias, como Norrin Red, que é de onde ele vem, é reduzido a um instrumento de Galactus, o que também levanta questões sobre autonomia e dignidade e livre-arbítrio. Então, essa dicotomia de preto e branco de personalidades que Byrne explorou sobre o que é o bem e o que é o mal, também é bem marcada dentro do seu roteiro. Afinal, Galactus e Darkseid são motivados por forças que estão acima deles, que os transcendem para algo a ser pensado além dos limites daquilo que estamos acostumados. Até onde vai esse poder de alguém com o poder cósmico? Será ou serão, ao final, parte de um equilíbrio cósmico que não está muito claro para os personagens principais e coadjuvantes dessa arena que chamamos universo? Como disse Darkseid no final da história, eles são, a seu modo, um reflexo do outro. E essa oposição, que podemos chamar de tese e antítese,
leva a algo mais complexo do que simples bem versus mal, criador versus destruidor, controle versus caos. Se você está gostando desta análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Sua interação ajuda muito a manter o quadros e balões vivo. Comente, por favor. Estou sentindo falta de comentários, como eu já disse. Nessa abordagem de John Byrne, Pai Celestial crê piamente que deve acreditar no que a fonte pediu. Não se intrometer nos desígnios que iriam acontecer a partir dali. O que coloca novamente em confronto o ser e também essa suposta divindade que é muito impessoal, que tudo sabe, ou pelo menos dá a entender que o sabe, interferindo aí na questão do livre-arbítrio. Enquanto seres limitados que nós somos, há realmente livre-arbítrio perante uma divindade? Você acredita que temos controle sobre nossas escolhas ou estamos destinados a seguir um caminho que já foi traçado por alguém? Comente. Temos aqui na história uma alegoria da condição humana de buscar um propósito maior e talvez, quem sabe, encontrar uma explicação para a existência e nos posicionarmos frente a esses desafios que ora podem conter males, ora podem nos dar também o prazer do bem. E às vezes algumas pessoas vão ter o prazer no mal. Byrne, nas entrelinhas do seu roteiro, nos mostra o quão vazios podem ser aqueles que detêm o poder absoluto e o quão solitários eles são, sem com isso se conectar com o que lhes ocorre ao redor. Por mais que tenham alguém os acompanhando, permeando-os de teorias conspiracionistas, gerando com isso isolacionismo. Acho que já vimos isto por aqui em nosso passado recente, não é não? John Byrne estava certo em 1995. Ao remover as memórias de Norrin Red, agora atendendo por surfista prateado, Galactus diz que o poupou das dores das escolhas para mantê-lo como um arauto eficiente em troca da segurança do seu planeta, que não foi consumido por ele. A lógica de Galactus é imperativa e o trata como um ser com um fim em si mesmo e nunca como um meio para um fim. Galactus não apenas apagou a memória de Norrin Red enquanto ser, mas também o privou de sua identidade. Norrin Red se torna, com isso, um instrumento para cumprir a vontade de uma figura de autoridade superior, que no caso é Galactus. Pode-se inferir que a perda de autonomia de Norrin Red é uma violação de seus direitos enquanto ser senciente. Por outro lado, para Galactus, em sua lógica utilitarista, que é uma corrente filosófica que diz que, apesar de tudo, Norrin Red como arauto é crucial para salvar inúmeros mundos. O seu sofrimento individual pode ser sacrificado em prol de um bem maior. No fim, onde fica a dignidade perante esta
lógica. Ao pensar na quase divindade desse próprio Galactus, existiriam outras formas de alcançar o mesmo objetivo sem violar os direitos de nascença de Northern Red? Um Deus deve se preocupar com a dignidade ou lhe falta essa percepção devido ao seu grande poder? Mais questões a serem levantadas a partir da personalidade desses dois personagens. Ao nos voltarmos ali para Nova Gênesis e Apocalipse, notamos uma representação também arquetípica de céu e inferno na representação desses dois mundos. Um é mostrado como um mundo solar e o outro é mantido em trevas, sem a possibilidade dos súditos de Darkseid terem esperanças de verem uma luz. E agora, ao tentar impedir que Orion se envolva no que está ocorrendo em Apocalipse, o Pai Celestial, representante de Nova Gênese e médium da fonte, torna-se, querendo ou não, também autoritário. No fim, Nova Gênese é assim tão diferente de Apocalipse? Você pode se perguntar a partir das ações do Pai Celestial. Nesse conflito, também temos a figura de Orion, que cumpre suas obrigações como intermediário entre Nova Gênese e o planeta Apocalipse. Um ser que tem uma luta interior entre reconciliar a sua herança, afinal ele é filho de Darkseid, mas foi cedido como moeda de troca para a manutenção da paz entre dois mundos. E nisso, o filho do Pai Celestial, que é um personagem chamado Senhor Milagre, e não aparece aqui nessa história, também foi cedido a Darkseid, bem como acontecia na Idade Média, quando havia brigas ou batalhas entre dois senhores. E aqui ele precisa pensar se continuará neutro, porque o Pai Celestial e a fonte assim o desejam, ou deverá agir movido pela honra e auxiliar Apocalipse. São questões que permeiam o personagem. Ele deve escolher entre agir ou cruzar os braços vendo o mal também se propagar, mesmo que contra o mal verdadeiro. Nova Gênese, entretanto, não está imune a conflitos internos e à manipulação do poder. O Pai Celestial sabe disso e pode ser daí que tenha uma justificativa para, de alguma forma, centralizar esse poder e limitar a autonomia ou autonomias individuais ou individual dos seus cidadãos. Nesta linha de pensamento, o Pai Celestial ou a fonte revelam um desejo por manter a ordem a qualquer custo, mesmo que para isso se restringam essas liberdades individuais. O Pai Celestial caminha sobre uma linha muito tênue para manter-se íntegro, ou também ele é um tirano quanto Darkseid. Um mundo idealizado não está livre de desejos de poder e controle. Ser vilão e herói são faces da mesma moeda. E aqui não há heróis no fim das contas. Mesmo a fonte, ao não interferir diretamente sobre essa tapeçaria ou essa trama que se desenrola, pode ser vista como uma alegoria para a indiferença cósmica. O universo em si
não distingue entre bem e mal. Cabe aos indivíduos criar significado e posicionar-se diante das forças que enfrentam. O que se esperava no fim e ao cabo nesta HQ, para quem conhece um pouco dessa mitologia dos dois universos, da Marvel e da DC, era um confronto, digamos assim, mais direto, mais massa-véio entre Galactus e Darkseid. Mas John Byrne subverte essa expectativa, pois seres desse quilate e desse calibre jamais poderiam se enfrentar sem a destruição, aqui no caso de Apocalipse, ou a destruição de ambos. Os brinquedos, no fim das contas, teriam que ser devolvidos às editoras ao final da história. E Byrne sabe brincar com os brinquedos que não são seus e os devolveu intactos. Tanto que essa história não trouxe depois mais nada para os personagens. Darkseid, apesar de todo o seu poder, sabe que um confronto direto lhe tiraria mais recursos do que poderia despender. Extrapolando esta história como uma alegoria para o nosso mundo, temos como exemplo muito do que aconteceu entre Estados Unidos e a antiga União Soviética no período histórico que denominamos de Guerra Fria, que, por acaso, está de volta. Agora com outros players, onde os dois gigantes militares do planeta, Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram diretamente, mas através de guerras por procuração por boa parte do século XX, ou pelo menos da metade do século XX. Darkseid, perante seus súditos e também de nós leitores, é o ser que venceu, no fim das contas. Ele o fez através de uma derrota moral, pois poderia ter levado Galactus até Nova Gênese, se assim ele quisesse. Mas isso lhe tiraria o prazer de causar diretamente a derrota e a destruição dos seus inimigos. E isto o consumirá em seu interior por conta dessa escolha e da sua própria natureza. A história, ao ser analisada, nos convida a questionar a natureza desse poder, a existência de um propósito maior. Galactus, com sua fome insaciável, é sim uma representação humana no que concerne a entender e conquistar, ou o que fazemos para conquistar o espaço em que nos encontramos. E nessa nossa fome, nunca vamos estar plenamente saciados com nossas conquistas. Afinal, nós exaurimos recursos, eliminamos seres vivos e criamos aí muitas e muitas desculpas a partir disso para tentarmos preencher este nosso vazio, tanto físico quanto existencial, que nos acompanha desde que fizemos a primeira pergunta ou uma das primeiras perguntas. Estamos sozinhos? Darkseid é a nossa representação mais vil do poder desenfreado e sem amarras morais para conseguir aquilo que nós chamamos de controle absoluto e a negação de liberdades. Atualmente estamos correndo risco. Em poucas páginas, John Byrne conseguiu instigar o leitor a pensar sobre temas quase que universais e tão caros a nós, seres humaninhos. Poderíamos ficar aqui mais tempo discutindo sobre esta história em quadrinhos,
Agora vou alternar aqui para a arte em si da HQ. Com relação a essa arte de John Byrne, para quem conhece trabalhos anteriores dele, vai observar que os desenhos não estão tão limpos, tão sofisticados quanto eles eram quando ele trabalhou em X-Men, Quarteto Fantástico e no Superman. A arte de John Byrne, entretanto, aqui nessa história ainda continua marcante. Seu traço está mais denso, com achuras que dão um tom sombrio e trazem crueza aos seus desenhos, aparentam desleixo, mas refletem justamente a sujidade da atmosfera desesperançosa de Apocalipse. Comparado a trabalhos anteriores como X-Men, Quarteto Fantástico e Superman, Byrne adota aqui um estilo mais texturizado que combina quase que perfeitamente com o tema da história. A composição das cenas e a expressão dos personagens são pontos fortes, mantendo aqui a ação constante em todas as páginas. E isto é uma característica, uma marca do trabalho de John Byrne. Ter sempre algo acontecendo nas páginas para que o leitor se sinta compelido a acompanhar a história e também a virar a página. Nesse período que ele estava trabalhando nessa história em quadrinhos, os leitores torciam seus olhares para artistas como ele, em detrimento de Jim Lee, Todd McFarlane e Rob Liefeld. E isto deve ter cansado um pouco o artista, que, como se nota, também colocou as mesmas achuras em seu desenho, como aqueles novos astros faziam em suas obras, e que careciam de roteiros mais bem acabados e histórias com uma sequencialidade também melhor. E aqui temos esse reflexo nesta sua arte. O público, talvez mais burro naquela época, desviou o seu olhar para outras situações. Byrne vinha de sucessos estrondosos que, nessa fase da sua vida e trabalho, não refletiam o que era anteriormente. E isto vai se notar na HQ. Isto não quer dizer que era ruim. Entretanto, mesmo em seu pior, ele ainda era melhor que os artistas Image. O público queria astros de rock naquela época, não o tradicional arroz com feijão que Byrne sabia fazer muito bem. Pois bem, mesmo apesar desses detalhes, Byrne conseguiu entregar o que lhe foi pedido para fazer, embora esse projeto não tenha sido encomendado pelas editoras, mas veio dele a partir de uma ideia de um fã em uma convenção, e a partir dessa ideia ele montou a história e apresentou aos editores. A história coloca aí em xeque questões morais profundas, especialmente em relação a livre-arbítrio. Personagens como Orion, filho de Darkseid, e o Surfista Prateado, enquanto arauto de Galactus, são confrontados com dilemas que transcendem as suas vontades individuais. Orion está dividido entre a sua lealdade à Nova Gênese e essa sua herança sombria. E ele questiona exatamente a inação do Pai Celestial. Já o Surfista Prateado, privado de suas memórias, como Norrin Red, é reduzido a um instrumento de Galactus, levantando com isso questões sobre autonomia,
o livre pensar e a dignidade humana, se é que podemos dizer que ele é humano. Galactus e Darkseid, embora sejam forças cósmicas antagônicas, compartilham uma natureza inescapável. Galactus movido por uma fome insaciável e Darkseid pela sua busca do controle absoluto, principalmente em busca da antivida. Eles são prisioneiros de suas próprias essências. Como Darkseid observou ao final da história, eles são reflexos um do outro, dois lados da mesma moeda cósmica. E essa sua oposição vai além de uma simples luta entre bem e mal, explorando temas como criação versus destruição e ordem versus caos. No fim, Darkseid versus Galactus, o Devorador, vai transcender o simples confronto entre dois titãs cósmicos, porque eles são, para se tornar aí uma reflexão sobre poder, destino e condição humana. John Byrne, com sua narrativa habilidosa e arte bastante expressiva, embora algumas pessoas vão torcer seus olhinhos para ela, nos apresenta uma batalha entre dois seres que não se agridem fisicamente, mas se agridem de maneira moral, explorando aí as nuances da natureza íntima desses seres e nossos também, incorporando essas nuances nossas nesses personagens. Galactus é a força da natureza da Marvel e personifica essa fome insaciável e a inevitabilidade da destruição, enquanto Darkseid encarna a tirania absoluta e a busca pelo controle total. Ambos, apesar de seu poder imenso, são prisioneiros e servem de questionamento se algum de nós pode verdadeiramente escapar de quem somos. A história também nos convida a refletir sobre livre-arbítrio diante de forças maiores nas figuras desses dois personagens, Orion e Surfista Prateado. Em última análise, Byrne transforma um confronto em uma meditação sobre identidade, sobre propósito e o eterno dilema entre escolha e destino. Darkseid versus Galactus não é apenas uma batalha de titãs. Isto sim, um espelho que reflete as nossas próprias lutas internas e as forças cósmicas que moldam nossas vidas, embora estejamos presos a um planeta. E você, o que acha? Darkseid e Galactus são reflexos um do outro? Existe livre-arbítrio diante de forças cósmicas universais? Qual significado você tirou desta história? Vamos discutir aqui nos comentários. Para finalizar, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aqui embaixo. Toca aí no sininho, que este canal também é o seu canal sobre quadrinhos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.